Se você encontrou esta mensagem hoje, reserve alguns minutos e escute até o final. Talvez estas palavras sejam exatamente o que o seu coração precisava ouvir neste momento. Deus conhece a sua história. Ele conhece as lutas que você enfrenta em silêncio, os desafios que ninguém vê e as orações que você faz quando está sozinho. Talvez você tenha passado por situações difíceis que pareciam injustas, momentos em que foi mal compreendido, criticado ou tratado de forma que não merecia. Nessas horas, é natural sentir tristeza e até questionar por que certas coisas acontecem. Mas lembre-se, Deus continua vendo tudo. Nada escapa aos olhos do Senhor. Cada lágrima derramada, cada noite mal dormida e cada batalha enfrentada em silêncio são conhecidas por Ele. A palavra nos ensina que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão abatidos de espírito. Seja bem-vindo ao Alma Serena. Hoje quero compartilhar uma mensagem de esperança para fortalecer sua fé. Não importa o tamanho da luta que você esteja enfrentando, Deus continua sendo o mesmo. Ele permanece fiel, justo e presente em todos os momentos da nossa caminhada. Talvez você esteja passando por um período em que tudo parece parado. As respostas não chegam, as portas parecem fechadas e os sonhos que você guardou por tanto tempo parecem cada vez mais distantes. Mas isso não significa que Deus tenha se esquecido de você. A Bíblia nos mostra que muitas pessoas passaram por períodos semelhantes. José recebeu promessas de Deus ainda jovem. Porém, antes de vê-las se cumprir, enfrentou traição, injustiça, prisão e abandono. Mesmo assim, Deus continuava conduzindo sua história. O que parecia derrota era apenas uma etapa da preparação. O que parecia atraso fazia parte de um plano maior. E quando chegou o tempo determinado pelo Senhor, José viu cada promessa se cumprir de forma extraordinária. Talvez você também esteja vivendo uma fase em que não consegue entender o que Deus está fazendo. Mas a fé nos ensina a confiar mesmo quando não vemos. Nem sempre compreendemos os caminhos do Senhor, mas podemos confiar no seu amor e na sua sabedoria. Existe uma passagem muito conhecida nas Escrituras que fala sobre Daniel na cova dos leões. Aos olhos humanos, parecia o fim. Parecia impossível escapar daquela situação. Mas Deus estava com Daniel durante toda aquela noite. Quando o amanhecer chegou, Daniel estava vivo e protegido. Essa história nos lembra que nenhuma circunstância é maior do que o poder de Deus. Mesmo quando tudo parece impossível, o Senhor continua sendo nosso refúgio, nossa força e nossa esperança. Assim como Daniel não foi abandonado na cova dos leões, você também não está sozinho em suas batalhas. Mesmo quando não consegue perceber, Deus continua ao seu lado. Sua presença permanece firme, sustentando você nos dias bons e também nos momentos mais difíceis. Talvez existam pessoas que não acreditaram em você. Talvez tenham duvidado da sua capacidade, das suas intenções ou dos seus sonhos. Isso aconteceu com muitos servos de Deus ao longo da história. Mas a opinião das pessoas nunca foi capaz de impedir os planos do Senhor. Davi foi subestimado quando ainda era um simples pastor de ovelhas. Ninguém imaginava que aquele jovem seria escolhido para se tornar rei. Porém, Deus não olha apenas para a aparência. Ele vê o coração, a fé e a disposição de confiar nele. Talvez você esteja enfrentando gigantes em sua vida neste momento. Problemas financeiros, preocupações familiares, desafios profissionais ou questões emocionais. Mas lembre-se, o mesmo Deus que fortaleceu Davi continua fortalecendo aqueles que colocam sua confiança nele. As dificuldades não definem o seu destino. Elas fazem parte da caminhada, mas não têm a palavra final. Deus continua escrevendo a sua história. E muitas vezes os capítulos mais difíceis antecedem momentos de grande crescimento e aprendizado.
Quando olhamos para trás, percebemos quantas vezes Deus já cuidou de nós, quantas portas se abriram no momento certo, quantos livramentos recebemos sem nem perceber. Quantas vezes encontramos forças para continuar quando achávamos que não conseguiríamos. Por isso, não permita que o medo domine seus pensamentos. O medo tenta roubar a esperança e enfraquecer a fé. Mas a palavra de Deus nos lembra que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Talvez hoje você esteja carregando preocupações relacionadas à sua família. Talvez exista alguém que você ama profundamente e que esteja passando por dificuldades. Coloque essa pessoa diante de Deus em oração e confie que Ele conhece cada situação melhor do que nós. Nenhuma oração sincera é ignorada pelo Senhor. Talvez a resposta não venha no tempo que você espera. Talvez o caminho seja diferente do que imaginou. Mas Deus continua ouvindo o clamor daqueles que o buscam com fé e sinceridade. Jeremias 29 nos lembra que Deus tem pensamentos de paz e esperança para os seus filhos. Mesmo quando não compreendemos tudo o que acontece, podemos descansar na certeza de que o Senhor continua conduzindo nossa caminhada com amor e propósito. Muitas vezes, queremos entender todos os detalhes do plano de Deus. Porém, a fé não cresce quando temos todas as respostas. A fé cresce quando escolhemos confiar, mesmo sem enxergar todo o caminho. É nesse processo que Deus fortalece nosso coração e nos ensina a depender mais dele. Abraão recebeu uma promessa que parecia impossível. Os anos passaram e aos olhos humanos nada acontecia, mas Deus permaneceu fiel. No tempo determinado, aquilo que parecia impossível tornou-se realidade. A fidelidade do Senhor não depende das circunstâncias. Talvez existam sonhos que você guarda há muito tempo, projetos que ainda não saíram do papel, orações que parecem estar sem resposta. Não permita que a demora destrua sua esperança. Deus continua trabalhando mesmo quando você não consegue perceber. Há momentos em que o silêncio de Deus pode parecer difícil de compreender, mas silêncio não significa ausência. Muitas vezes, enquanto tudo parece parado, o Senhor está preparando caminhos, alinhando circunstâncias e realizando obras que ainda não podemos enxergar. Lembre-se de Moisés. Durante anos, ele viveu longe do lugar onde imaginava cumprir seu propósito, mas Deus estava preparando cada detalhe. Quando chegou o momento certo, aquilo que parecia impossível começou a acontecer diante dos seus olhos. O Senhor continua sendo especialista em abrir caminhos onde não existem caminhos. Ele continua transformando desertos em lugares de aprendizado e crescimento. Continua fortalecendo pessoas comuns para realizarem coisas que jamais imaginariam ser capazes de fazer. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez existam situações que parecem se repetir constantemente. Mas não permita que o cansaço faça você desistir. Deus vê sua perseverança, sua fé e cada esforço que você faz para continuar avançando. A palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles caminham sem desanimar e encontram coragem para seguir adiante. Não porque sejam fortes por si mesmos, mas porque recebem força daquele que nunca falha. Existe uma diferença entre desistir e esperar. Desistir é abandonar a esperança. Esperar é continuar confiando enquanto Deus trabalha. E muitas das maiores bênçãos da vida chegam justamente para aqueles que permanecem firmes durante os períodos de espera. Por isso, não deixe que as circunstâncias determinem o tamanho da sua fé. Deixe que a grandeza de Deus determine a forma como você enxerga as circunstâncias. O Senhor continua no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Talvez você já tenha passado por momentos em que pensou que não conseguiria continuar. Dias em que o peso das preocupações parecia maior do que suas forças. Mas observe sua própria história. Você chegou até aqui.
E isso é uma prova de que Deus tem sustentado cada passo da sua caminhada. Muitas vezes, quando olhamos para trás, percebemos que Deus estava presente mesmo nos momentos em que não conseguimos enxergá-lo. Ele cuidou de detalhes que passaram despercebidos, abriu portas inesperadas, trouxe pessoas certas nos momentos necessários. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece a mesma em dias de alegria e em dias de luta. Quando tudo vai bem, Ele continua sendo Deus. Quando enfrentamos dificuldades, Ele continua sendo Deus. Seu amor permanece inabalável. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece sem solução, algo que tira sua paz e ocupa seus pensamentos diariamente. Entregue isso ao Senhor. Nem sempre podemos controlar as circunstâncias, mas podemos confiar naquele que está acima de todas elas. Jesus ensinou que não devemos viver consumidos pela ansiedade sobre o amanhã. Cada dia possui seus próprios desafios. Quando tentamos carregar todos os pesos de uma só vez, acabamos nos desgastando. Deus nos convida a confiar nele um dia de cada vez. Isso não significa ignorar os problemas, significa enfrentá-los com fé, significa lembrar que existe um Deus que continua cuidando de você, mesmo quando as respostas parecem distantes. A esperança nasce quando escolhemos confiar mais nas promessas de Deus do que nos nossos medos. Talvez hoje seja o momento de entregar novamente suas preocupações ao Senhor. Coloque diante dele aquilo que está tirando o seu sono, aquilo que tem gerado ansiedade, aquilo que parece impossível de resolver. Deus conhece cada detalhe antes mesmo que você fale. A Bíblia nos mostra que Deus ouve o clamor dos seus filhos. Ele ouviu Ana quando ela chorava em oração, ouviu Elias quando estava desanimado, ouviu Davi em meio às perseguições e continua ouvindo cada pessoa que o busca com sinceridade. Não importa quão difícil pareça o caminho neste momento, Deus ainda é capaz de transformar situações, restaurar corações e renovar forças. Seu poder não diminuiu. Sua graça continua alcançando aqueles que depositam sua confiança nele. Por isso, permaneça firme, continue orando, continue acreditando, continue caminhando pela fé. Talvez você ainda não consiga enxergar o que Deus está preparando, mas isso não significa que Ele tenha parado de agir. O Senhor continua trabalhando em sua vida. Existe algo especial em continuar confiando quando tudo parece difícil. A fé verdadeira não nasce apenas nos momentos de vitória. Ela se fortalece durante as batalhas, quando escolhemos acreditar que Deus continua presente, mesmo sem enxergar imediatamente os resultados. Lembre-se das palavras do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sua ajuda não depende apenas das circunstâncias humanas, ela vem de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma fase de espera, e a espera nem sempre é fácil, mas enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus prepara. Enquanto você confia, Deus fortalece seu coração para os próximos passos da jornada. Não permita que experiências negativas do passado definam o seu futuro. Deus é especialista em escrever novos capítulos. Muitas pessoas que pareciam derrotadas viveram grandes transformações porque decidiram continuar acreditando nas promessas do Senhor. Pedro afundou quando desviou seus olhos de Jesus e olhou apenas para a tempestade. Essa história nos ensina uma verdade importante. Quando focamos apenas nos problemas, perdemos a paz. Quando focamos em Deus, encontramos força para continuar. Talvez hoje você precise renovar sua confiança, não em suas próprias capacidades, mas na fidelidade do Senhor. Deus continua sendo refúgio para os cansados, direção para os confusos e esperança para aqueles que pensam em desistir.
A cada amanhecer, recebemos uma nova oportunidade de confiar, uma nova oportunidade de entregar nossos medos a Deus, uma nova oportunidade de caminhar pela fé em vez de caminhar guiados pelas preocupações. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Isso significa que não importa como foi o dia de ontem. Hoje, Deus continua oferecendo graça, amor, cuidado e força para enfrentar tudo aquilo que está diante de você. Se neste momento você está precisando de direção, peça sabedoria ao Senhor. Se precisa de forças, peça forças ao Senhor. Se precisa de paz, apresente suas preocupações em oração. Deus continua ouvindo aqueles que se aproximam dele com sinceridade. Agora, reserve alguns segundos para silenciar sua mente e falar com Deus. Não existem palavras perfeitas para uma oração verdadeira. Abra seu coração. Fale sobre suas lutas, seus medos, seus sonhos e suas necessidades. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. Pai amado, apresentamos diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces suas dificuldades, suas preocupações e suas necessidades. Fortalece os que estão cansados, consola os que estão sofrendo e guia aqueles que precisam de direção. Derrama tua paz sobre cada lar e cada família representada aqui. Renova a esperança dos que estão desanimados. Aumenta a fé daqueles que enfrentam momentos difíceis. Que a tua presença seja sentida de forma especial neste instante. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os caminhos. Ensina-nos a caminhar pela fé e não apenas pelo que vemos. Que o nosso coração permaneça firme nas Tuas promessas e na certeza do Teu amor. Em nome de Jesus, agradecemos por Tua bondade, Tua misericórdia e Teu cuidado constante. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja fortalecida, renovada e encorajada a continuar sua caminhada com fé. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe seu pedido de oração nos comentários. Aqui no Alma Serena, buscamos fortalecer uns aos outros através da fé, da esperança e da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você, sua família e seus caminhos. Até a próxima mensagem.